Olá pessoal, bem-vindos à quinta aula do curso de Substance Design. Nessa aula nós iremos começar a falar um pouco sobre o processo de criação de substâncias dentro do Substance Design. Falar um pouco do workflow para a criação de substâncias. Bom, vamos criar então aqui a nossa substância, queremos utilizar essa substância até o final do curso. Vai ser uma substância do tipo ladrilho, ok? Bom, como eu pretendo exportar isso posteriormente para Unreal Engine, eu vou utilizar aqui um template de Metallic Roughness, ok? O Size Mode eu vou deixar Absolute, vou utilizar aqui 1024 pixels por 1024 pixels e deixar tudo normal, ok. Bom, essa aula eu vou começar a falar um pouco sobre o tipo da linha de trabalho que eu sigo, né, quando eu vou criar as minhas substâncias. Bom, já defini para onde eu irei utilizar essa substância, né? Já falei que vai ser dentro da Unreal Engine. Então vamos começar a montar a nossa substância. Bom, a nossa substância vai ser do tipo de ladrilhos, tá? E sempre que você começar a fazer algo, uma substância, um trabalho, é muito importante você ter referência, tá? Então eu já deixei aqui no meu browser algumas imagens, tá? Eu escrevi pisos, ladrilhos, tá? Aqui no Google Imagens, para nós termos algo como referência, tá? É extremamente importante você ter referência, porque senão você acha que você pode ter uma ideia já na cabeça, mas sem referência as coisas ficam muito mais complicadas, tá? Então, primeira etapa, definir uma referência. Eu já me adiantei aqui, tá? Eu estava olhando essas imagens e eu particularmente gostei dessa imagem aqui, tá? Desse tipo de piso, que eu pretendo usar como referência, porque ele traz aqui a questão das cores bem interessante, né? Tem alguns efeitos legais aqui em relação à cor. Ele tem também um formato interessante, não é só quadrados se repetindo, né? A gente vê que ele tem aqui pisos maiores e pisos menores, tá? Então, eu acho que esse é um bom exemplo para a gente tomar como referência na nossa substância, ok? Bom, dito isso, vamos então começar a criar a nossa substância. Vamos voltar aqui no Substance Design, tá? E eu particularmente sempre começo a criar uma substância pelo seu formato, tá? Eu acho que quando você tem um formato bem estabelecido, adicionar cor, mapas normais, definir os outros parâmetros fica muito mais fácil do que você começar a criar a cor e depois decidir qual que é o formato. Então vamos começar a criar o formato. Para isso eu vou utilizar aqui, o primeiro node é o node Shape, tá? Onde eu vou tentar criar aqui os ladrilhos maiores, tá? Esses ladrilhos aqui, ó. Vou voltar aqui na minha referência, tá? Esses ladrilhos maiores aqui nessa cor bege, ok? Então, para isso eu vou utilizar o Node Shape. Eu vou diminuir um pouco o seu tamanho. Esse aqui é aproximadamente aqui 96%, né, dele. Para quê? Para criar os nossos interstícios, né? A área onde vai o rejunte, né? Para quem não sabe, eu estou me referindo a essa área aqui, esse vão entre os ladrilhos, ok? Bom, feito isso, eu vou começar agora a cortar os cantos, tá? Vou aumentar aqui um pouco aqui a nossa visualização 2D. Eu vou cortar os cantos desse ladrilho para que ele fique parecido com a nossa referência, né? Que tem os cantos cortados. Bom, primeiro eu vou utilizar aqui, selecionar o meu Shape Node e ligar a ele uma transformação 2D, tá? E eu vou deslocá-lo 50% em X e 50% em Y.
agora eu tenho o quê? Eu tenho os meus 4 cantos bem evidentes aqui no centro da minha imagem, ok? Isso só acontece, gente, porque o Tiling Mode está aqui já específico para ele ter modo de repetição tanto na horizontal quanto na vertical, ok? Então, já tenho aqui meus interstícios e eu preciso remover agora esses cantos. Então, eu vou utilizar outro Shape Node, tá? E esse eu vou diminuir bastante aqui, ó, deixar apenas 1/4 do tamanho original aqui, eu deixo aqui no 0,25, ok. E vou pegar a informação desse node e remover da informação desse node através de um Blend Node. Ok, então vou criar aqui um Blend Node, já vou ligar aqui no meu background. Só que para isso, percebam, a minha referência é o ladrilho do meio aqui, o ladrilho menor, ele está rotacionado em relação ao ladrilho maior, né? Ele está rotacionado aqui em um ângulo de 45 graus. Então é isso que eu vou fazer dentro da minha substância. Vou pegar o meu shape, vou adicionar aqui uma transformação 2D a ele e vou rotacionar ele a um ângulo de 45 graus. Tá? Rotacionei aqui, percebam que eu já tenho a minha imagem aqui, o ângulo de 45 graus rotacionado. Tá? E agora eu vou ligar os dois e eu vou remover aqui a minha informação do meu foreground, do meu background, para quê? Para eu cortar as quinas do meu ladrilho. Então no Blend Mode, aqui, eu vou utilizar Subtract. Ok? Então agora eu cortei as quinas do meu ladrilho. Ok? Bom, agora eu preciso criar o ladrilho no interior, né, do meu interstício aqui, né? Criar agora aqui o ladrilho verde, tá? E eu não vou criar outro shape, eu vou reaproveitar esses shapes aqui que eu já criei, porque eu sei que eles já estão bem orientados aqui com o meu ladrilho maior. Então eu vou desselecionar tudo, criar um Node Transform 2D, vou ligá-lo aqui à minha transformação anterior e vou diminuir o seu tamanho em cerca de 70% do anterior. Ok? Tanto na largura como na altura. 70%, dei Enter. E eu vou misturar agora. Eu vou adicionar essa informação à minha informação anterior. Ok? Então eu vou ligar meu ladrilho cortado com o meu ladrilho menor e vou adicionar, ok, ao meu ladrilho. Percebam que o interstício está consistente, tá? Está mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Visualmente, não se percebe muita diferença entre a distância entre essa parte e essa parte, essa parte e essa parte, né? Está bem consistente, ok? Bom, a gente já tem aqui 7 nodes, tá? Para facilitar o nosso trabalho, eu geralmente utilizo o quê? Eu utilizo um frame para isolar cada etapa do meu trabalho. Então eu vou selecionar todos os nodes, apertar barra de espaço e vou adicionar um frame. E no comment, aqui eu vou escrever formato, tá? Porque à medida que a gente progride na criação da nossa substância, ela tende a ficar cada vez mais e mais complexa, com mais e mais nodes. Então, para não se perder depois o que está fazendo o que está ligando aonde, tá? É bom você separar cada parte. Uma parte, por exemplo, esses nodes são responsáveis pela cor, esses nodes são responsáveis pelo formato, esses nodes são responsáveis pela normal, esses nodes são algumas máscaras, esses aqui são responsáveis pela metalicidade, pelos mapas metálicos, pelos mapas de rugosidade, assim por diante, tá? É sempre bom você separar e organizar, porque fica melhor para você e, caso você trabalhe em equipe, para os outros membros da sua equipe entender o que está acontecendo. Ok? Bom, dando continuidade. Se eu ligar isso aqui na minha saída, eu vou visualizar o que? Bom, eu ainda não tenho
eu tenho apenas aqui como se eu tivesse dado zoom, né? Eu não tenho os meus ladrilhos ainda. Então, para eu gerar esses ladrilhos, eu vou utilizar um node que se chama Tile Generator, tá? Que é o que? O gerador de ladrilhos, o gerador de repetições. Eu vou selecionar aqui, vou arrastar e vou ligar o meu input na imagem input aqui. Só que antes disso, eu preciso retomar a minha forma original do ladrilho maior centrado no meio da figura, tá? Então, como eu usei esse transform node para deslocá-lo 50% para cima e para a esquerda, eu vou ter que novamente usar um transform node e mover ele 50% em X e 50% em Y para o quê? Para que volte o meu ladrilho maior no centro, tá, da minha figura. Então eu posso ligá-lo aqui no meu gerador de tiles. Nas minhas propriedades aqui eu vou diminuir o número de repetições tanto em X como em Y, porque ele já vem com 10, eu acho que 10 é muito. Vou deixar aqui 5 repetições, tá? Então tenho 5 ladrilhos em cima na horizontal e 5 ladrilhos na vertical, tá? Só lembrando que para esse curso, para essa substância, eu vou fazer ladrilhos que tentem ser o mais quadrado possível, tá? Não vou fazer ladrilhos retangulares. Se eu aumentar aqui o meu número de repetições, eu começo a ter ladrilhos retangulares, tá? Mas eu não quero isso, eu quero quadrados, ok? Bom, agora eu vou ligar o meu... Agora eu tenho que... Percebam que aqui eu tenho alguns bricks aqui como objeto de repetição. E eu não quero isso, eu quero que utilize a minha imagem. Então eu vou descer aqui na minha barra de propriedades e vou aqui no tipo de padrão, eu vou colocar imagem de entrada. E agora eu tenho, né, o padrão que eu desejo, com os retângulos maiores, ok? E os quadrados maiores e os quadrados menores aqui, tá? Nós ainda temos aqui um pequeno defeitinho, tá? Que é o quê? Porque esse daqui é o interstício inicial que ele dá na geração de cada tile. Mas para arrumar isso daqui é facinho. Nós vemos aqui no nosso Tile Generator, nós vemos aqui na nossa propriedade de escala, dá 2 cliques e vamos colocar isso daqui como 0.05. A gente aumenta um pouquinho e pronto, ele some aquele interstício, não tem mais aquela linha, tenho aqui o meu tile bonitinho, sem o meu defeito, ok? Bom, se nós olharmos na nossa referência, tá? Aparentemente parece que o meu tile menor é um pouco maior do que está aqui na minha imagem aqui, né, na minha figura. Parece que ele é um pouco maior, mas para resolver isso daqui é muito fácil, tá? É só nós aumentarmos aqui, ó. Bom, vou dar um Ctrl Z e vou deixar assim por enquanto, mas é só a gente aumentar aqui o nosso formato inicial, que ele já aumenta tanto o nosso buraco aqui, né, o nosso interstício, para que seja colocado o nosso tile menor aqui no meio, tá? Só que se eu alterar aqui, eu vou ter que mudar aqui a minha transformação para que tenha um interstício consistente, né, com a diferença, porque eles vão aumentar numa taxa diferente, tá? O meu interstício branco e o meu interstício preto aqui, tá? O que eu estou usando para remover e o que eu estou usando para adicionar, porque esse daqui é diferente desse. Então, para economizar algum tempo, você tiver tempo, não estiver satisfeito, você pode fazer as alterações necessárias, ok? Bom, antes de terminar a aula, bom, se eu ligar aqui, eu já consigo ver no meu objeto 3D aqui os meus tiles, o formato dos meus tiles, que tá legal, né? Tá razoavelmente
interessante aqui, tá? Só que antes de terminar a nossa aula, eu quero criar as máscaras, tá? Essas máscaras vão ser utilizadas para que a gente possa misturar a textura que vai no tile maior, a textura que vai no tile menor e a textura que vai no interstício. Então, para isso, eu vou selecionar o meu Tile Generator, vou apertar Ctrl D para duplicar esse tile com todas as informações que tinha nele. Ó, percebam que ele tem aqui, ó, a escala é a mesma, os modos são os mesmos, os inputs são os mesmos, tá? E vou trocar pelo meu triângulo, pelo meu quadrado aqui que está rotacionado, tá? Para criar uma máscara para os meus tiles menores. Vou duplicar mais uma vez e vou criar uma máscara. Opa, perdão. Deleta aqui. Eu vou criar uma máscara para os meus tiles maiores, ok? Vou pegar essas duas máscaras, ok? Vou misturar elas. Vou utilizar aqui, ó, um adicionar, e vai ser a máscara para o meu interstício, ok? Então eu tenho uma máscara para os meus tiles verdes, uma máscara para os meus tiles maiores, e tem uma máscara para o meu interstício, tá? Eu poderia usar esse node aqui como a minha máscara para os interstícios, mas eu prefiro deixar separado nodes para máscaras e um node que a gente vai usar mais para frente para fazer tanto a normal quanto o roughness. E a gente vai utilizar isso aqui para outras coisas, tá? Então eu gosto de deixar separado. Não tem problema você ter dois nodes que tenham a mesma finalidade, tá? É melhor para organização. Então vou selecionar aqui as minhas máscaras. Vou selecionar as três, barra de espaço, add frame, lá no comment, vou colocar lá, máscaras. Beleza. Bom, pessoal, por essa aula é só, tá? Nós vamos continuar o nosso trabalho no próximo vídeo, onde nós vamos tratar sobre as cores. Beleza? Até mais. Falou.